Bem, são diversas alterações. A primeira dela é o alargamento das atividades que passam a ser abrangidas por este regime. No regime anterior, eram previstas atividades relacionadas ao comércio, à indústria, à prestação de serviços. Agora, o legislador vem incluir o setor primário, atividades relacionadas com a pecuária, pesca, silvicultura, entre outras. Esta é a primeira grande alteração. A segunda alteração refere-se à questão do aumento do limite do volume de negócios. No regime anterior, o limite máximo permitido para o enquadramento neste imposto era de 2.500.000 meticais. Agora, o legislador, atendendo à evolução do mercado, às tendências atuais, o legislador vai estabelecer um limite máximo de 4 milhões de meticais. A terceira alteração de destaque é a implementação de critérios objetivos de exclusão. Em termos práticos, o que o legislador está a tentar dizer é que não basta que o sujeito esteja eventualmente abrangido na incidência objetiva e na incidência subjetiva, ou seja, realize uma atividade prevista por lei e o seu volume de negócios não ultrapassa 4 milhões de meticais. O legislador vai estabelecer certos requisitos que, uma vez verificados esses requisitos, o sujeito não pode solicitar o enquadramento neste regime, porque fica excluído. Por exemplo, ele deter mais participações noutras sociedades que também gozam deste regime do ISPC. Ele, por exemplo, tiver mais de um estabelecimento. Nas situações em que ele vai realizar serviços especializados a uma entidade por mais de 183 dias do mesmo ano. Nessas situações também ele fica excluído deste regime. Uma outra alteração que posso dizer que é uma inovação é a inclusão do setor informal. Situações em que pessoas singulares realizem determinadas atividades do setor primário, agricultura, silvicultura, pecuária, ainda que estas não estejam devidamente inscritas no regime do ISPC, se elas realizam atividades ocasionais, elas também passam a ser tributadas. Como serão tributadas, só o regulamento vai dizer. Uma outra alteração que a lei estabelece é a questão de determinação de períodos de permanência e também a questão de períodos de vinculação. Vou explicar em termos simples. Nas situações em que um sujeito goza do regime do ISPC, está abrangido, está devidamente registrado, ele eventualmente decide mudar de regime. E quando há esta mudança de regime para um outro regime geral do IVA, do RPS ou do IEPC, nessas situações ele já não pode, dentro de 3 anos, voltar novamente ao regime do ISPC. Há um limite temporal. Se alterou, não pode voltar, pelo menos enquanto não passarem 3 anos. O legislador pretende aqui estabelecer uma estabilidade para as pessoas não estarem a mudar de regime uma hora a outra. Essas mudanças o legislador procura evitar. Agora, um outro aspecto também é a questão da vinculação. O legislador entende que profissões liberais como advogados, engenheiros, geólogos, essas atividades, elas não podem permanecer no regime do ISPC por um período superior a 5 anos. Passados 5 anos, eles são automaticamente excluídos desse regime. Não podem permanecer neste regime por mais de 5 anos. Outra alteração, talvez uma das mais importantes, é a eliminação da faculdade que o sujeito passivo tinha de selecionar, fazer o pagamento, liquidar e fazer o pagamento do imposto ou trimestralmente ou anualmente. Agora o legislador elimina esta faculdade e diz que este imposto tem que ser liquidado trimestralmente e não anualmente. Em termos práticos, significa que já está eliminada a taxa de 75.000 meticais anuais que poderia ser selecionada para efetuar o pagamento deste imposto. Ainda sobre as taxas, o legislador, com base na nova lei, vai permitir que haja essa acumulação de atividades. Quando há acumulação de atividades, não se aplicam taxas individualizadas para cada atividade. Aplica-se uma taxa única. E essa taxa única é a maior taxa dentre as atividades. Por exemplo, um advogado que exerce, faz consultorias, por aí vai, ele é simultaneamente um sujeito que tem uma mercearia, por exemplo.
E para cada atividade ele tem o seu rendimento. Esse rendimento não ultrapassa o volume anual de 4 milhões de meticais. Nesse tipo de situações, vai-se aplicar essa taxa da consultoria, que é a maior taxa, e não aquela taxa de 4% para aquela atividade comercial da mercearia, o rendimento que vem da mercearia, e os 15% do rendimento que vem do exercício da profissão jurídica. O objetivo, claro, da lei é único: evitar que haja fraude, no sentido de canalizar o maior volume de negócios para aquela atividade de mercearia, evitando que haja aqui uma fuga ao fisco. É preciso perceber que o legislador traz uma outra alteração. Qual é a alteração? Ele estabelece que possa existir uma taxa autônoma para excedentes. Por exemplo, um sujeito vai declarar que o seu volume de negócios não ultrapassa 4 milhões de meticais. Entretanto, o seu volume de negócios ultrapassa esses 4 milhões de meticais. Aquele valor que não ultrapassa, aquele volume de negócios que não ultrapassa os 4 milhões de meticais, é tributada a taxa correspondente àquela sua atividade. Pode ser 15%, 4%, 5%, dependendo do tipo de atividade. Entretanto, aquele seu excedente vai ser tributado a uma taxa de 20%, de forma autônoma. O legislador vai incluir obrigações acessórias. Obrigações acessórias, tais como a questão de fazer a retenção na fonte para operações informais. Por exemplo, nas situações em que uma empresa vai contactar uma pessoa singular que não está devidamente registrada neste imposto, não está devidamente escrita, registrada neste imposto. Nessas situações poderíamos dizer que não, esta pessoa singular não temos como cobrar este imposto a esta pessoa singular. O legislador diz que não, nós vamos cobrar a esta pessoa singular. Eu vou dar obrigações ao adquirente, ou seja, aquela empresa que vai eventualmente adquirir aquela coisa daquele pedreiro, daquele carpinteiro, daquele agricultor, é que tem a obrigação de, na fatura final a ser emitida, fazer a devida retenção na fonte a uma taxa liberatória de 5%. Se, por exemplo, a transação estiver avaliada em 50 meticais, significa que deverá-se fazer aqui a retenção na fonte de 5%. Mas atenção, desde que esta pessoa singular tenha um volume de negócio que não ultrapassa aos 2 milhões e 500 mil meticais. Relativamente ao regime das isenções, existem mais notícias. O legislador, por via desta lei, vai revogar o regime anterior, que concedia isenção para o volume de negócios equivalentes a 36 salários mínimos durante um exercício econômico, durante um ano. Agora, a isenção é totalmente diferente. Só vai ser isenta aquela operação que, depois de feita a coleta da matéria coletável do imposto, feita a devida liquidação, ter um valor que não ultrapassa os 500 meticais. Somente nessas situações, depois de apurarmos o imposto, verificamos que o valor do imposto apurado é 500 meticais, então, nesse tipo de situações, é que haverá isenção. Mas isto não exclui ou não impede a obrigação que o sujeito passivo tem de trimestralmente dizer à autoridade tributária quais são as suas operações, quais foram as suas operações realizadas durante um determinado trimestre. Estas foram as alterações. Mas não deixaremos aqui de fazer menção de que, apesar de existirem essas alterações, de estarem em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2026, elas carecem de um instrumento legal que permita que as mesmas sejam operacionalizadas. Nesse sentido, o Conselho de Ministros terá 180 dias para aprovar a respectiva regulamentação. E esta regulamentação vai estabelecer questões concretas de como é que se vai fazer a liquidação e o pagamento trimestral, a questão de faturação, o que é que deve constar nas faturas, porque a lei não diz o que é que deve constar, quais são os mecanismos de controle para aquelas atividades tributárias, principalmente aquelas atividades informais, como é que se vai fazer o controle, e a questão de como é que se vai fazer o processamento para as isenções que são aqui estabelecidas com limite de 500 meticais. Estas são, entre outros aspectos, os aspectos que merecem destaque e que eventualmente
vão ser regulamentadas, perdão.